Ao vivo, mais uma entrevista, uma conversa aqui da Certificadora Social Instituto do Ar. Eu sou o Marcelo Stravizzi e tenho o prazer de estar aqui com o Mauro do Fundo Patrimonial Amigos da Poli. Mais uma conversa que a gente vai fazer, para quem já tem nos assistido, sabe que isso é literalmente uma conversa quase que de comadre, porque a gente fica falando da vida, do passado, da nossa infância. Como ele estava me contando que ele foi mau aluno na Poli, vai ter que explicar um pouco essa história também para a gente. Então, queria, antes de mais nada, avisar vocês, né, que estão aqui nos assistindo ao vivo, aproveitem para fazer perguntas, enfim, comentar. Comentem de que cidade que vocês estão, sempre é uma alegria também ver o pessoal chegando aqui de lugares do Brasil inteiro. Comentar também que quem está nos assistindo, porque está vendo no canal no YouTube, a gente está com um canal onde tem todas as entrevistas, vocês podem assistir lá também, fazer uma maratona, quem quiser, de entrevista. A gente começou esse ano, toda terça-feira, né? Avisem para mais pessoas também, que talvez não é todo mundo que está sabendo ainda, a gente está começando a divulgar isso. Mas, enfim, antes de começar mais perguntas e processos, me conta um pouco, então, Mauro, de você. Quem você é, eu já contei, mas me conta um pouco mais o que você tem feito aí, então, o que é a tua função e qual é o teu trabalho na Amigos da Poli. Olá, Marcelo, muito obrigado. Instituto do Ar, muito obrigado também pelo convite. Para nós é uma honra, né, estar aqui nessa conversa informal, do jeito que a gente gosta, né? E o Amigos da Poli é isso, né? O próprio nome já diz, né? É um grupo de amigos que se juntou no passado para tentar fazer, né, um projeto que era bem ambicioso, audacioso, que não tinha, na verdade, muita referência no Brasil, né, que era tentar estruturar um fundo patrimonial para ajudar a universidade. E foi esse o começo, né? Surgiu de eu posso falar, né? Foi praticamente um papo de bar. Não sei exatamente se foi no bar, mas com certeza foi um bate-papo, né? Que a ideia foi maturando, né? E de repente um grupo de amigos, né? Literalmente amigos mesmo, né? Que eram recém-formados, começaram a pensar em montar um fundo aos moldes dos fundos das escolas americanas, para poder, então, ajudar a universidade, né, em algumas temáticas que eles julgavam que tinha, né, uma necessidade e interesse, né, de todas as partes. Foi aí que surgiu a ideia de montar um fundo, né? O fundo ele foi se desenvolvendo, né, foi ganhando adeptos e, lógico, naquela época, né, um grupo de amigos recém-formados não tinha muito poder, né, de captação, como a gente pode imaginar. Então, logo foram chamando reforços, né, reforços de peso. E aí, com esses reforços, né, deu-se a primeira célula, né, o núcleo duro, né, do fundo, e aí, então, né, com a ajuda, né, de gente mais experiente, a gente pôde instituir, né, todas as regras de governança e criar o fundo em 2012, né, ou seja, não foi uma trajetória relâmpago, né, a ideia surgiu em 2009, né, o fundo, oficialmente, né, foi lançado em 2012, né, e de lá para cá são mais de 10 anos de operação, crescimento constante. E hoje eu sou o diretor-presidente do fundo, né? Pelo menos até setembro, né? A cada 2 anos a gente tem uma troca de gestão, né? E uma coisa que a gente é muito regrado no fundo é justamente o nosso estatuto com as regras de governança. Então a gente segue à risca, né? Tudo que a gente tem, né, pautado, que foi desenhado lá em 2010, 2011, 2012, né, no lançamento, e a gente segue até hoje, né? E acho que essa consistência, disciplina e regularidade é um dos fatores, né, com que faz com que o fundo tenha sucesso e cresça bastante. Legal. E, Mauro, você estava naquela turma inicial, assim, de 2012 ou de 2009, por aí? Não, você veio só depois. É uma turma contemporânea, tá? Infelizmente eu não estava lá, né? E é uma grande felicidade, né? Depois de um tempo. Mas me conta, mas a minha curiosidade me conta como é que você chegou, então. Como é que você soube disso? Como é que você foi se envolvendo até virar presidente? É interessante também, né? Você não é um fundador, né? Um presidente que foi fundador. Você é um presidente que virou, né? Foi chegando. Exato. Na verdade, assim, eu poderia até estar no meio da turma, tá? Porque tinha alguns conhecidos. Mas o ponto que fica é que, né, eu falei mais ou menos 2009, né? Nessa época eu estava com outro projeto. Eu gostava, né, muito da temática de educação, né? Já seguia uma carreira, né, em consultoria de estratégia. Na consultoria a gente tem uma prática muito interessante que eu nunca tinha visto antes, que é a prática da mentoria. Hoje em dia a mentoria está muito mais divulgada, né? Mas na consultoria você sempre tem um mentor, né? Uma pessoa geralmente mais experiente que acaba mentorando o pessoal mais novo, né? E eu achava aquilo fantástico. E
eu queria, de certa forma, ajudar, né, outras pessoas a também, né, a descobrir um pouco mais sobre carreira. E aí, especificamente falando do curso de engenharia, que é um curso super técnico, tem uma carga técnica imensa, muito boa, as pessoas às vezes ficam também assim sem conhecer muito o mercado de trabalho, porque a carga da engenharia é muito intensa. Então, tinha acontecido isso comigo, né? E eu queria ajudar, né, outras pessoas a conhecerem mais sobre carreira. Então, em 2009, eu estava preocupado em fazer uma ONG, né, voltada para a educação, né, onde a gente fazia workshops, né, de carreiras e desenvolvimento de competências complementares à engenharia, né? Então, isso depois derivou, né, para uma outra iniciativa também, que era uma escola de negócios, e por conta dessa experiência, né, da ONG de educação e da escola de negócios, foi que lá na frente, né, em 2017, algumas pessoas do fundo me convidaram, né, para conhecer um pouco mais o trabalho do Amigos da Poli. E por quê? Porque na época tinha uma ideia muito antiga lá na Poli, né, de fazer um escritório de carreiras. E essa ideia ela tinha ressurgido, né? Eu falo muito antiga, quando era bicho já tinha essa ideia uns 20 anos atrás, tá? E a ideia tinha ressurgido, né? E eu falei, poxa, bacana, né? Eu acho que eu tenho um pouquinho de experiência aqui, né, nessa parte de educação, né, para poder ajudar. E foi que, então, em 2017, né, foi lançado um primeiro programa piloto, né, a gente chama de programa de carreira. Foi um programa que teve uma sacada muito boa, que juntou o mercado de trabalho com empresas, né, apoiadoras, juntou os alunos com interesse, né, em ter, né, essa formação complementar, e juntaram também vários, né, fornecedores de conteúdos, né, interessados também, né, em participar, junto com o apoio da escola. Então, juntando todos esses elementos, o programa foi um grande sucesso, e depois a gente, então, quis expandir o impacto desse programa para outros alunos. Foi aí que, então, deu-se a fundação do Centro de Carreira da Poli. E aí, toda a minha trajetória, né, junto com Amigos da Poli. Ou seja, você foi meio que chamado para um gerente de produto, vamos chamar assim, né? Chamado para um gerente de produto, depois daí avançou para a presidência. Era um faz tudo, na verdade, né, Marcelo? Porque a gente lá acaba entrando, né, como todo mundo é voluntário, né, grande parte das pessoas, né, a gente tem aí uma funcionária, né, a maioria da nossa força motriz, né, acaba sendo de voluntariado, e o voluntário ele tem que ser mão na massa, né? A gente entra lá para fazer mesmo, né? Então, eu ia lá presencialmente, fazia reunião com os fornecedores, ia lá, arrumava lá as cadeiras, arrumava o coffee break, sem frescura, né? Colocava a mão na massa mesmo, né? Você sabe que eu tenho uma... É curioso essa coisa, né? Porque eu vou lembrando, né, há muitos anos atrás, também, quando eu era estudante, que eu fiz minha faculdade em Barcelona, onde eu estou morando agora, mas eu fiz uma faculdade, voltei para o Brasil e faz 7 anos que eu voltei para cá de novo. Então, minha vida adulta toda foi em São Paulo mesmo. Mas eu tinha uma coisa curiosa, assim, que eu via aqui na Espanha, né, na faculdade, é que existia uma questão de voluntariado, de ação social, muito natural. Era uma coisa assim, não era... É igual comprar pão na padaria, sabe? Era meio natural, assim, surgia natural. Não é que também todo mundo fazia, tá? Não era isso. E foi curioso porque quando eu voltei para o Brasil, eu também fui nessa questão mais natural. E eu percebi que não, eu era um bicho estranho, né? Querendo ser voluntário das coisas. Ainda por cima, eu tive, numa experiência pessoal minha, eu estudei num colégio espanhol aí em São Paulo, Miguel de Cervantes. Então, também era natural a atividade voluntária, mas voluntária coisas tipo isso, né? Bingo, ajudar a montar barraca da peixaria, como é que chama? Do pescaria, né? O negócio do festa junina. Então, até meus 20 e poucos anos, tudo o voluntariado e a ação social era natural em mim, para mim, né? Porque era para as pessoas ao meu redor. E eu cheguei, aí eu fui trabalhar na Centro, né? Que a gente trabalhou na mesma empresa, né? Em épocas bem diferentes. Mas e lá não era nem um pouco, né? E a minha trajetória profissional era outra. Agora, o que eu queria te perguntar com isso é quando foi que para você surgiu essa... Ou seja, você falou que quando estavam criando Amigos da Poli, você estava montando uma ONG também com educação, né? Mas e para trás? Ou seja, quando é que antes disso você... Não que necessariamente você fosse um protagonista, criador de algo social, mas na tua comunidade, os teus amigos, na escola que você estava,
Você tinha alguma coisa que você falava, que você se envolveu e que gerou talvez essa questão de lá na frente você se envolver voluntariamente? Você se lembra de algum elemento assim? Eu acho que talvez não exatamente lá atrás, não tão lá atrás. Na época que eu era adolescente, o adolescente tem suas dores de adolescente, né? Ou seja, eu estava mais preocupado com videogame do que qualquer outra coisa. Então, assim, eu não tinha muito essa consciência, né? Mas depois que eu tinha entrado na faculdade, eu pude perceber, né? Assim, tem coisas que a gente só percebe depois que passa o tempo, né? Eu pude perceber a importância, né, de ter tido um ensino de qualidade, né? De quão privilegiado que eu fui, né? Eu estudei num colégio bem tradicional, né? Um colégio Rio Branco, e é um colégio que, assim, desde aquela época, né, já tinha práticas, né, de ter aulas como cidadania, artes, era um currículo muito amplo, né? E eu ficava bravo até, falando, poxa vida, o colégio fica dando essas aulas aí que não serve para nada para o vestibular, né? Eu estou ralando para prestar vestibular, eu ficava revoltado com isso, né? Hoje eu valorizo bastante, né? São coisas que fazem com que na formação, né, a gente consiga aí ter um olhar mais amplo, né, da sociedade. Então, foi muito bacana, né, ter tido acesso, né, a essa educação, e dentro da universidade, o que eu percebia a gente estava muito imerso, né, e com certeza, né, ficou muito imerso dentro, né, da temática central do curso. E eu sentia falta, na verdade, de ter contato com mais coisas externas, né? Sempre foi um cara, assim, muito ativo, né? De me conectar com bastante gente. E aí, então, foi nessa ocasião, né? Eu procurei, na época, né? Um centro de empreendedorismo, né? Dentro da universidade. Foi muito bacana que eu pude me conectar, né, com perfis diferentes também, né? Então, foi super interessante. E aí, olha só que curioso, né? Como que as coisas, elas dão voltas, né? Mas elas acabam convergindo para um ponto. Eu ficava incomodado no começo de carreira da consultoria porque eu não tinha oportunidade de ter exposição, de ir lá na frente do cliente apresentar. É lógico, o sócio não é louco, né? Não vai deixar o estagiário, o analista, né? Sem demérito com o pessoal, né? Mas para algumas atividades precisa de um pouco mais de senioridade, né? Então, assim, um dos motivadores, na verdade, é justamente isso, né? A gente poder, na verdade, montar um grupo que se ajudasse no desenvolvimento de competências que a gente não via, né? Ou não tinha acesso, na verdade, ou não tinha oportunidade para desenvolver naquela época. Então, assim, o meu direcionamento foi realmente um direcionamento para a educação, né? Só que a educação no formato um pouco diferente do que a gente tem visto, né? Por isso que eu me envolvi com a ONG de Educação, a Escola de Negócios, e assim ele foi caminhando, né? Para chegar até o Amigos da Poli. Mas você sabe que tem uma coisa que eu lembro... uma pergunta que eu faço muito nas minhas aulas sobre ONGs qual é a ONG mais rica do mundo? Eu não sei se isso mudou hoje em dia, mas eu fiz essa pergunta há 10 anos atrás e pessoas ficavam sugerindo 1000 nomes diferentes e tal, e de fato, há 10 anos atrás, não sei como é que é hoje, era Harvard. Que objetivamente Harvard é uma ONG no sentido que é não lucrativa, né, e não governamental, tem um fundo patrimonial incrível, né? E onde eu quero chegar com isso? Eu conheço gente no Brasil que estudou em Harvard, ou fez uma pós, ou fez até aqueles cursos menores, né? Um fundador da BCR, já falecido, o René, o saudoso René, ele fez, eu acho que ele sim, se formou lá mesmo, ele fez a faculdade lá, se não me engano, porque ele era um dos que era religiosamente doador todo ano de um volume de dinheiro a partir do que pediam para ele e tal. E aí você vai imaginar que esse cara dá dinheiro pensando em Harvard, nas questões comunitárias. Ele falava que ele doava porque era o que os outros amigos também fazem, eles acham aquilo legal, e tudo tem um lado de amizade mesmo. Tinha muito um efeito de... Tem um lado giving back também, né, de retribuição ao lugar que o formou, mas tem uma questão de camaradagem, né, de ajuda lá, porque também eles vão fazer bom uso daquele dinheiro, se eles vão querer dar bolsa, se eles vão querer comprar um microscópio, se eles vão querer botar novo jardim, está com eles. Eu estou vendo aqui, Maron, guardadas as devidas proporções, amigos da Poli Harvard, mas eu estou vendo que existe parece ser, pelo que você diz, uma camaradagem nesse sentido, que está no nome, né? Amigos da Poli. Você acha que é por aí, ou seja, uma espécie de giving back misturado com
lugar de encontro, mesmo que simbólico, aí de todo mundo que foi poli, que é poli, que essa é a proposta de vocês? Interessante, né, Marcelo? Acho que vale a pena até fazer um parênteses, né, antes de explicar, porque o pessoal deve pensar, né, pô, mas o que é a poli, né? Assim, acho que no Sudeste ela é mais conhecida, mas de repente, talvez em outras regiões, o pessoal tenha uma dificuldade para entender, né? Olha aquela poli... boneca, né? Exato. A Poli é a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, né? Eu sei que tem várias politécnicas no Brasil, né? Então não fiquem bravos comigo, tá? Só você quer a Poli. Não, tem várias politécnicas, né? Mas como ela tem 130 anos, né? Uma das universidades, das faculdades de engenharia mais tradicionais, né, do Brasil, ela acabou pegando o nome Poli, né? E atualmente também, né, uma das faculdades de engenharia mais tradicionais e mais conceituadas do mundo, né, constantemente ranqueada, né, dentro daquele ranking das 100 melhores. Então, é uma instituição tradicional, de bastante nome e muito rigorosa. Ou seja, né, o que o pessoal deve imaginar é, nossa, o pessoal adora a Poli, né? É verdade, o pessoal gosta, mas sofreu muito lá dentro, porque o curso é extremamente difícil, né? Então, é um curso onde você sai de uma realidade, de repente, no ensino médio, né? Onde você é o melhor aluno, e você chega na Poli e realmente, né? Vê uma realidade que as coisas não são tão fáceis assim, né? Então, é um curso muito difícil, né? O que acontece em consequência é que, às vezes, o cara sai do curso e ele sai com certo alívio. Putz, cara, terminou esse negócio, nunca mais eu quero ver esses caras na vida, né? E o cara vai embora. E então, ele esquece que a Poli existe, né? Então, assim, o que a gente precisa, né, é resgatar esse cara de volta, né? Lógico, sem medo dele achar que está devendo uma prova, que não se formou, e o pessoal tem muito pesadelo com isso, né? Mas a gente resgatar esse cara de volta para que ele ajude, na verdade, né, os alunos que estão lá a terem, né, uma realidade melhor, né, do que foi de alguns anos atrás, né? O ensino ele continua de excelente qualidade, né? Agora a gente consegue proporcionar através do fundo diversas iniciativas para o cara ter uma formação complementar. E aí o cara vai para o mercado de trabalho bem competitivo, ele vai com muito mais discernimento de escolha de carreira. É até uma questão, né, que vai além do social, de doar para a escola, né? Eu acho que é uma questão também de respeito, né, ao dinheiro público, porque o aluno que está no ensino público, ele tem que fazer, então, o melhor uso, né, desse ensino, né, no sentido de que ele tem que devolver para a sociedade. Então, se o aluno vai para o ensino público, mas ele, de repente, não tem um direcionamento de carreira correto, então, de certa forma, esse cara não foi bem aproveitado, entre aspas, né? Não foi um dinheiro bem investido nele, né? Então, poxa, o que a gente faz, na verdade, é justamente, né, dar essa clareza de direcionamento, né, de carreira, dar um pouco também de oportunidade de formação complementar para o cara ficar bem competitivo no mercado de trabalho. A gente faz também, a gente dá oportunidade para que tenham linhas de pesquisas diferentes, que tenham grupos de extensão diferentes. A gente tem grupo que tem o carrinho Baja, que é o carrinho lá de corrida que vai lá na lama, tem grupo de foguete, tem grupo de drone, tem grupo que faz embarcações, temos grupos que participam de competições, né, de negócios, né, seja negócios, né, um simulador de operação ou um simulador de mercado financeiro. Então, a gente tem vários grupos de extensão que acaba sendo atrativo para chamar esse aluno para a universidade. Então, é uma coisa interessante, né? O pessoal fala, mas o que o fundo faz no final, né? Só recebe doação? Sim, a gente recebe doação, faz captação, né? Cada real que você doa para o fundo é um dinheiro eterno que fica lá, porque ele vai para o patrimônio e a rentabilidade real acima do patrimônio que é investido nos editais de projetos, e esses projetos têm um impacto direto, né, na vida dos alunos, professores e funcionários da escola. Então, é um ecossistema que tem dado certo, né? A gente tem muito zelo para continuar fazendo com que o fundo cresça. Quem sabe um dia, né, chegar perto de uma cifra de Harvard seria assim. Maravilhoso, né? Eu só coloquei só desse exemplo para vocês se inspirarem lá na frente, né? Colocar isso como modelo, né, referencial. Mas agora falando o Daniel perguntou aqui, né? Ou seja, quais os principais números do fundo? Você falou, achei muito legal isso. Quer dizer que então R$1 que eu dou é R$1 que fica lá e depois o que se trabalha pela rentabilidade, né? Quanto dinheiro tem lá? Quantos doadores tem? Me conta um pouco esses números. O Daniel que está perguntando. Bacana, Daniel. Em linhas gerais, né?
Hoje fomos o primeiro, né, e somos o maior fundo ligado a uma universidade brasileira, né, uma instituição de ensino brasileira. A gente tem 50 milhões de patrimônio, né, assim, é um número expressivo, mas ainda bem longe, né, dos fundos americanos. Nossa intenção é fazer com que, né, esse montante ele seja maior, mas esses 50 milhões em rentabilidade, né, gera uma doação, né, para projetos que vão impactar a faculdade de maneira direta, né, gera mais ou menos 1 milhão e meio, 1 milhão e 700 mais ou menos, assim, de doação anual, né. Então, assim, é um montante bem expressivo. Muitas vezes você tem, né, uma linha de pesquisa, e eu cito pesquisa porque muita gente pergunta sobre isso, né. Mas o pesquisador tem a FAPESP. Sim, o pesquisador tem a FAPESP, o pesquisador mais experiente, né. Aquele cara que está iniciando a pesquisa, que precisa comprar um componente laboratório e precisa iniciar, que ele não tem tanto nome assim, né? Talvez ele não consiga o apoio das agências de fomento. Aí que o fundo acaba ajudando bastante, né? Em projetos, né, que estão, né, numa fase de pesquisa embrionária, em projetos de grupos de extensão, que aí esses grupos de extensão que eu citei, né, drone, foguete, barco, esses grupos geralmente eles têm patrocínio, só que o patrocínio vem em formato de peças, vem em formato de material, né? Então, às vezes, o grupo precisa ter, né, algum tipo, né, de apoio financeiro, e aí, através do nosso digital, a gente acaba fazendo esse apoio, né? Então, a gente tem aí um sistema, né, onde a gente tem 2 digitais por ano, onde a gente faz essa seleção de projetos, né? Essa seleção é uma seleção rigorosa, né? Tem toda uma etapa online de avaliação de critérios, depois tem um comitê de projetos que faz toda a avaliação, depois passa ainda, né, por um Pitch Day, é um evento que a gente, inclusive, deixa disponível, né, para todo mundo assistir, né, via YouTube, e depois Todos tem... alunos da Poli, alunos da graduação da Poli. Não necessariamente são alunos todos, né, são graduação, pós-graduação, professores, funcionários, tem grupos multidisciplinares de outras unidades, né, da USP, tem grupos que não tem nada a ver com a USP, mas tem um aluno da Poli. Então, assim, o que a gente pede é que tenha pelo menos um contato que esteja dentro da Poli, né, e já pode participar, né, do nosso edital de projetos. E ele perguntou também sobre o número de doadores, ou seja, vocês têm esses doadores recorrentes, então esse fundo ele foi criado com quantidades grandes inicialmente, depois foram diminuindo. Me conta um pouco esse processo da lógica dos doadores. Bacana, a gente tem um grupo, né, de doadores, né, doadores associados, né, são os associados do fundo. Esses são o que formam a nossa Assembleia Geral, né, dos associados, que é o nosso órgão máximo de governança. Então, esses doadores, tipicamente, né, eles doam um ticket maior, né, para que sejam associados, e existe uma prestação de contas, né, todo semestre, todo trimestre e praticamente todo mês também para esses associados, né. E essa prestação de contas, né, ela é consolidada no formato público, que é o nosso relatório anual, que ele acaba sendo público, né, com todas os números, né, e tudo passado, né, pela contabilidade, pela auditoria. Temos uma auditoria externa, né, para ajudar nesse processo. Então, assim, a nossa governança está muito bem fundamentada, né? A gente tem um conselho fiscal que ajuda também, né, a fazer, né, o controle, né, das rotinas do fundo. Temos um comitê de investimentos que acaba sendo responsável, né, pela alocação dos recursos, né, para garantir também que a gente não tenha, na verdade, nenhuma postura que vá contra, né, o objetivo final do fundo. Ou seja, a gente não pode ficar com uma operação alavancada, né, em investimentos, né. E isso tudo pode mudar de tempos em tempos a depender do tamanho do patrimônio. Mas, né, geralmente, as nossas alocações são sempre muito conservadoras para garantir que eu tenha essa rentabilidade para poder investir, né, nos projetos. E também tem toda a parte, né, do conselho deliberativo, né, e da diretoria executiva. Ou seja, a gente tem todo um complexo, né, de governança, né, que ajuda, na verdade, a gente a fazer essa operação muito bem pautada, né. Em número de doadores, né, a gente tem aí aproximadamente 9 mil doadores únicos, né, que são aí pessoas físicas, não são recorrentes, né, esses daí, né, são doadores únicos, mas que são pessoas que, de certa forma, já entraram dentro da nossa rede de contatos, né, justamente por acreditar um pouco, né, no nosso projeto.
Então, é isso que a gente tem, né, pela frente, o que a gente tem para o futuro, né? A gente aumentar o número de doadores recorrentes, que é algo que é muito importante, né? E também, né, acabar fazendo uma aproximação, né, um relacionamento mais próximo, né, com esses doadores também. Então, eu acho que quando a gente tem uma operação, né, de um fundo, vamos lembrar que um fundo, uma ONG, é uma empresa, né? Assim, tem que ter um planejamento estratégico, tem que ter um plano de crescimento. Então, a gente está sentindo as dores, né, em cada fase, né? Então, a gente teve uma primeira década, né, de 2012 a 2022, onde a gente estava muito preocupado, né, em estruturar as nossas bases, né, em termos de governança, em termos de operação, em termos também de que tipo de impacto que a gente quer trazer para a escola, né? E a gente está entrando numa nova era, que é a estruturação para um crescimento, né, sustentável. Então, a gente está aí, né, a cada 2 anos, né, fazendo um ajuste, né, desse planejamento, mas aí esse planejamento de longo prazo ele existe, né, e nossa ideia é continuar sendo, né, um fundo de vanguarda aí no Brasil. Eu lembro sei lá, 15, 20 anos atrás, rolou um movimento na USP, pela FIA, especialmente FIA, de conseguir muito dinheiro para a FIA, mesmo para o prédio, para a estrutura, porque eram muitos patrocínios, por um lado, serviços que eles começaram a fazer de consultorias, né? E eu lembro que meu cunhado estudava lá da graduação e ele achava o máximo, eu também achava super bonito, mas tinha um certo conflito dentro da USP, porque falavam, não, mas está colocando dinheiro, estão se vendendo, uns conseguem, porque não consegue dinheiro para biologia, ou para né, ou para ciências sociais, ou para história, né, que você via que aqueles prédios estavam todos meio caindo aos pedaços, literalmente, em alguns casos na USP, né? E a FIA tinha essa referência. E eu achava uma pena, porque eu achava, não, é uma discussão meio sem solução, né? Porque tem uma galera que vai contra, né? Outra que vai a favor e não vão conseguir conversar. E eu achei muito interessante que aí surgiu um outro movimento, que é vocês encabeçando esse outro movimento, que é uma outra forma, né? É uma outra dinâmica, é um dinheiro que entra por um outro viés, uma outra lógica. A minha pergunta é, como que a Poli vê isso e como a USP vê isso, né? Qual que é essa relação? Como é que vocês estão posicionados, né, em relação ao espaço, né, físico lá de vocês, né? Bacana, é bem interessante essa discussão, Marcelo, porque eu acho que muita gente pergunta, mas o fundo é da Poli, né? Não, o fundo não é da Poli, né? Uhum. O fundo é uma associação, né, privada, né, sem fins lucrativos. Uhum. Isso travou, é isso? E foi montado dessa que deveria ser investido, né? Os recursos do fundo deveriam ser associados do fundo, né? Então, assim, eu acho que parte de um conceito, né, onde os associados, né, que escolhem fazer parte da associação, eles têm, então, essa deliberação, né, para entender onde que vai ser investido, né, a rentabilidade do fundo. É um conceito diferente, né, não estou aqui para fazer mérito o que é certo, o que é errado, né, foi um conceito diferente, e é um conceito que, assim, a gente acaba atraindo, né, bastante associado, justamente por entenderem que acaba sendo uma administração independente, né? Independente, mas com ligações e comprometimentos, ou seja, dentro do nosso corpo, né, de conselheiros, sempre tem, né, o diretor da escola, dentro do nosso corpo de conselheiros tem pelo menos 2 docentes da escola também, né, no conselho fiscal também tem sempre um representante da escola, ou seja, a gente sempre tem a ligação com a escola, para garantir que as nossas ações estão em linha, né, do que a escola tem de necessidade também. Então, assim, a gente nunca vai jogar contra a escola, né? Não é esse o objetivo, nunca foi o objetivo, né? Então... Existem recursos do Amigos da Poli que vão para a infraestrutura da Poli, né? Sei lá, reforma de espaço e tal, ou não? É mais para projetos, é isso? Perfeito. Isso foi uma discussão também que teve bastante debate, né, no momento da fundação, né? Estatutariamente, a gente não investe na infraestrutura, né, mas não quer dizer que o fundo não possa ajudar, né? Então, assim, existem várias outras formas, né, do fundo ajudar, né, quando tem uma necessidade de infraestrutura, né? Como, por exemplo, até a abertura de contatos para projetos estruturantes.
Foi o que a gente fez, né, facilitando, né, o contato da escola com uma grande produtora, né, de bebidas para fazer um laboratório de fermentação. A gente também fez esse mesmo contato, né, justamente para poder possibilitar, né, e hoje existe um espaço de coworking dentro da escola. Também tivemos aí uma ponte bem fundamental, importante, de outro projeto estruturante, onde, com uma instituição financeira, foi elaborado um programa sanduíche, né, onde o aluno ficava 4 dias na instituição trabalhando e um dia fazendo mestrado, e tudo isso dentro de um laboratório, com uma infraestrutura física, né, que foi colocado dentro da escola para a instituição, que é um laboratório de ciência de dados. Então, assim, a gente tem outras formas de ajudar, né, nessa condução, né, de infraestrutura, sem necessariamente colocar nenhum aporte, né, dentro do patrimônio, né. Isso foi uma decisão do fundo, né, na época, e foi uma decisão até consolidada entre os associados, né. O que eu estou falando não quer dizer que tem que ser assim, tá? Muita gente fala, então tem que ser assim, porque o Amigos da Poli faz assim. Não, assim, foi uma decisão nossa, né. Eu acho que cada instituição, cada organização vai ter uma necessidade diferente, né? Por exemplo, já ouvi muita gente falar, olha, mas se eu ficar dependendo da rentabilidade que eu vou ter, o meu impacto vai ser muito pequeno, né? Eu concordo, né? Assim, a gente teve uma felicidade do começo, já conseguiu um número de doações relevante, né, que dava um montante relevante para poder, então, fazer o primeiro edital no ano seguinte, 2013. Mas talvez não seja essa a realidade de todas as instituições, né? Então, assim, o que eu estou falando é assim, estou falando que deu certo para nós, no nosso contexto, naquele tempo em que foi colocado, né? Não necessariamente é uma receita de sucesso. E, Mauro, vocês falam sobre Amigos da Poli quando? Já quando o cara é graduando, logo que ele se forma? Como é que é essa relação com os poli ou ex-poli? O tempo todo, Marcelo, né? Então, ontem teve a semana de recepção dos calouros. A gente pediu um espaço, ó, estávamos lá, a escola convidou a gente aproveitou, foi, então vamos aí, né? Então, assim, a todo momento a gente está presente, né, na vida dos alunos, até porque tem meio que um roteiro básico, né, quando o cara entra na engenharia, né, ele fica mais ou menos os 2 primeiros anos focado, né, no primeiro, no biênio, que a gente chama, né, que são os 2 primeiros anos, que é uma carga de matérias muito pesada, né, e a partir do segundo, terceiro ano, ele começa a se envolver com algum grupo de extensão, né? Que nem você falou, né, que na Espanha é muito comum o pessoal fazer voluntariado, né? Na Poli é muito comum o cara se envolver com um grupo de extensão e ver isso como uma forma de ter uma atividade paralela, né, à faculdade, né? Antigamente, na minha época, existiam as festas do campus, né? E por uma série de sequências, né, de eventos não muito bons, as festas foram banidas do campus, né? Então, assim, o que aconteceu é que a própria comunidade, né, dentro da universidade, ela se arranjou, né? Então, assim, por que a gente vai fazer um tempo ocioso, né? Vamos, sei lá, pensar na carreira, vamos pensar em alguma coisa que tem a ver com o curso, né? Então, foram surgindo grupos de extensão, né? Que é uma forma do pessoal acaba se envolvendo, né, com uma atividade paralela que tem a ver com a carreira, e que, então, eles acabam se envolvendo com o fundo também, porque a gente apoia grande parte desses grupos, né? Então, é bem interessante, né? Eu falo brincando, né? Não é ciência de foguete, é ciência de foguete sim, né? Porque a gente tem um grupo que lança foguete, a gente apoia constantemente, né, esse grupo, e literalmente eles lançam foguetes mesmo, né? É uma coisa bem bacana. Tem grupos de carro movido a energia solar, tem grupos de drone, de luta de robô, tem grupos que são voltados só para ciência, né? Só para saúde, tem outros que são voltados só para inteligência artificial. Então, assim, tem grupos diversos, né? Então, em algum momento, o aluno vai se encontrar algum grupo que tenha alguma afinidade e, com certeza, a gente vai estar presente. E aí, olhando ao contrário, né? Ou seja, vocês conseguem ter relação com uns ex-poli muito senhores já, ou seja, já aí nas carreiras, vocês têm um mailing disso, vocês criam situações para chegar neles, como é que é? Aí vem a estratégia, né? Como é que a gente alcança, né, esse executivo, esse mega executivo que já faz tempo que não tem relacionamento com a universidade, né? A estratégia é justamente alcançá-los, né, através da ampliação da nossa rede de executivos também.
ou seja, a gente usa a nossa rede de associados, né, dos associados mais sêniores, né, que têm acesso, né, a esses executivos para que eles façam a apresentação do Amigos da Poli, né. Então, além de associado, né, todo associado ele acaba sendo um promotor, né, nosso, um promotor da causa. E a gente se esforça muito junto com o nosso comitê de captação para poder criar, então, né, eventos e ocasiões, né, onde que a gente possa apresentar um pouco do fundo de maneira estruturada. Então, a gente promove almoços, promove jantares, justamente para poder ter oportunidade, né, de convidar esse executivo, né, esse profissional mais sênior que ainda não conhece os Amigos da Poli, a gente mostrar um pouco do nosso trabalho e, se ele, assim, gostar, né, que ele faça parte da nossa associação. Tá. Eu vou te perguntar mais sobre isso, porque até é um pouco interessante para as outras organizações que nos assistem, né? Para você saber quem está nos assistindo são, a maioria, outros gestores de outras organizações, né? Esse é o público, né, nosso, né, do Instituto, da certificadora, entre as melhores ONGs, o Selo do Ar. E me chama muita atenção, eu gosto muito do Amigos da Poli, já falei isso para você lá atrás, porque para mim é uma organização muito atípica para o Brasil e, ao mesmo tempo, tem bastante fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos, né? Que é o que eu chamo de organizações que tem a ver com esse giving back, né? Essa retribuição. Eu dou para a Poli porque eu estudei lá, eu dou para aquele hospital porque eu nasci lá, ou porque minha filha nasceu lá, enfim. É uma dinâmica de giving back que tem bastante. Isso é um fato. Agora, é interessante as estratégias, né? Como é que a gente chega? Porque geralmente esses giving back, essas situações de giving back, você tem um monte de outros, né? Você tem um monte de gente que já também nasceu naquele hospital, ou que estudou naquela escola, ou naquela faculdade, né? E aí é interessante ver como que se vão criando estratégias para chegar nesse público, que eles são os principais doadores, né? Por que eu vou doar para o hospital X se eu nasci e só vou no hospital Y, né? Eu não vou doar para esse outro, né? Então, vocês têm um público bastante claro que é o público que estudou na Poli. E é interessante para as organizações, porque as organizações, em geral, não têm esse público tão delimitado. Mas existe uma vantagem de ter o público delimitado. Eu sempre falo isso, né? Uma vantagem é que se você está no Tatuapé, faça uma ação no Tatuapé. Ou se você é uma organização que lida com crianças com autismo, vá lidar com outras famílias que têm crianças com autismo. Ou seja, a definição de um público e começar a fazer atividades para elas é muito grande. Falei um monte, uma pergunta muito simples, que é o seguinte: que coisas que vocês fazem? Você falou de jantares, né? Que encontros que vocês... É jantar, Emil? Me fala mais, desenvolve mais essa ideia das ações que vocês realizam para esse público de vocês que é poli ou ex-poli, para arrecadar concretamente, né? Perfeito. Né? Primeiro ponto que, evidentemente, para fazer doação não precisa ser da Poli, né? Nem para ser voluntário não precisa ser da Poli. Eu acho que é um fundo que, apesar do nome Poli, a gente está cada vez mais aberto, né? Para ter, né, doadores de fora, voluntários de fora, né? Até mesmo o nosso formato de impacto, né? Embora seja focado dentro da Poli, tem muitas pessoas que são beneficiadas que não são da Poli, né? Mas que tem aí uma pessoa dentro do grupo que acaba, né, entrando no edital, né, para carregar o nome da Poli, só para poder se alocar, né, dentro da nossa pauta. Então, esse é um ponto que é importante, né? O segundo ponto é que não necessariamente o fato dele ser ex-aluno quer dizer que ele simpatize com a Poli, né? A gente tem que fazer com que ele volte a gostar, né? Então... E aí, para cada fase, né, da vida, né, aí puxando um pouco da antroposofia, né, tem fases diferentes, né? Sim, aqueles que acreditam vão entender o que eu estou falando, aqueles que nunca ouviram falar, bom, podem procurar, né? A antroposofia fala que o homem tem fases da vida e que a gente tem comportamentos que são ritos, né, que são pautados por essas fases, né? Então, assim, vai aquele cara que é recém-formado, como é que eu vou captar esse cara, né? Esse cara que é recém-formado, né, ele tá com uma coisa fresca na cabeça ainda, geralmente ele participava de um grupo de extensão, só que ele fica órfão, ele só fica no trabalho 100% do tempo, ele fica órfão de ter o contato que ele tinha, né, na universidade. Como é que eu vou resgatar esse cara? Ó, vem ser meu mentor aqui, né, você vai mentorar aqui um aluno que tá em formação, né, pô, você agora que já superou vários desafios no início de carreira, você pode ajudar um aluno aqui que está se formando. Então, assim, as pessoas são muito simpáticas com isso, porque é alguma coisa que é fresca na cabeça dela. Ela acabou de passar por isso.
Então, eu falo, olha, se eu soubesse isso na minha época, olha, ia fazer diferente. Então, ó, vem ajudar esse cara. Então, eu acabo chamando, né, muitos, né, eu falo recém-formado, mas não aquele cara que acabou de se formar, né, eu falo aquele cara de 2 a 3 a 4 até 5 anos de formado, né, aquele cara que ainda está com a memória fresca na cabeça, né, aquele cara que já está indo com uma parte mais de liderança, uma carreira mais executiva, né, eu já puxo, né, de uma outra forma, né, a gente puxa ele com a questão do networking, né, olha, fazendo parte do Amigos da Polis, também vai ter acesso, né, a uma rede aqui, né, de executivos, né, que, de fato, tem muito para contribuir, né, com contatos, com grande parte aqui de discussões, né, fundamentais. Então, essas pessoas a gente chama para ser voluntário, inclusive, né? Sim. E sendo voluntário, a gente acaba, então, criando esse networking, né? E aí, os altos executivos, né, a gente acaba, então, tendo estratégias mais elaboradas, né, que vão desde organizar almoços, justamente para o fundo apresentar o impacto. Geralmente essas pessoas já são doadoras, né, de outras instituições, então o fundo vai ser uma instituição a mais que ela vai doar. Ele vai se questionar, por que eu tenho que doar para o fundo, né? Então é muito importante essa questão de transparência, prestação de contas, né, até mesmo o doador entender, né, quais são outros doadores que estão envolvidos, né? Eu acho que é um aspecto que a prova social não serve só para a gente comprar um cosmético na internet, né? A prova social serve para o fundo também, né? Então é importante a gente ter, né, a figura dos doadores também, né, que endossam, né, a gestão do fundo. Então tudo Legal. Isso conta na hora de captar, né? Ou seja, entender que fase da vida está, né, o doador, e entender também o que motiva, né, esse doador, né? Acho que é uma coisa que é importante. Ou seja, a captação ela nunca vai ser igual para todas as pessoas. Né? Sempre muito legal essa reflexão. Gostei dessa ideia de doador pelas fases da vida. Bem interessante. Vou pensar mais a respeito. Está cuidando dos 7 anos, a cada 7. Legal. Começando a finalizar, a frase é ruim, mas para finalizar, eu vou fazer uma pergunta aqui que é o seguinte. Eu sei, até porque vocês são referência, né, acabaram se transformando em umas principais organizações que lidam com a questão de fundos patrimoniais, a ideia da lei do endowment, tudo isso. Eu sei que vocês imaginam que vocês foram muito assediados. Quer dizer, muita gente procurou vocês para querer saber como é que vocês fizeram, como é que é isso. Acho que até hoje é assim. Você fica à vontade de falar um pouco sobre isso se você quiser, mas a minha pergunta especialmente você já sabe de organizações que já existem em função de terem se inspirado em vocês, coisas do tipo? Conta um pouco sobre isso também. Não, isso absolutamente, né? Com certeza, né? A gente tem várias organizações, né, que são organizações hoje parceiras, né? Que a gente atua em conjunto, organizações da própria universidade, né? Eu não mencionei na hora que você tinha perguntado do relacionamento com a Poli, mas nós temos um acordo de cooperação com a Poli, né? E um acordo de cooperação também junto com a Universidade de São Paulo, né? Esses acordos foram pautados em 2022, né? Onde oficialmente a universidade reconhece, né, a existência dos fundos patrimoniais, né, de alguns fundos patrimoniais. Então, para nós foi um marco muito importante, porque, caso contrário, eu sou uma organização paralela que está usando o nome da Poli, né? E hoje não, né? Hoje eu sou uma organização que tem o endosso, né, da Poli, né, a anuência da Poli, e esse acordo ele é renovado todo ano, né, mediante a apresentação de vários marcos, né, de projetos que foram realizados, né, e apresentados para a escola, né? Então, esse é um ponto que é importante salientar, né, sobre organizações, né, que surgiram, né, bom, como o fundo foi pioneiro, então a gente teve a felicidade, né, de conversar, né, com muitas organizações que queriam estruturar os fundos nas universidades e que hoje, na verdade, se a gente for ver, né, até como que os órgãos de governança são estruturados tem muito a ver, né, com a nossa estruturação, né, o que nos traz uma felicidade muito grande, né? Até algumas iniciativas, né? Não por acaso, você tem muitas universidades que hoje têm o benefício, né, de ter um escritório de carreiras, um centro de carreiras, que fazem cursos e formação complementar para os alunos, que foram inspirados no nosso centro de carreira também, né? Então, acho que é uma coisa muito bacana, né? Eu acho que a gente está constantemente trocando, né, figurinhas, né, com outros fundos. Para nós é uma felicidade muito grande, na verdade, poder ajudar, né? Um dos fundadores também acaba sendo o
o Diego, né, acaba sendo uma autoridade no assunto, então ele acaba ajudando também vários outros fundos a se estruturarem também, e é isso, assim, a gente está nesse trabalho, né, não só para melhorar a educação, né, relacionada à Poli, mas também para inspirar outras instituições e melhorar a educação de uma forma geral no Brasil. Que me fala algumas que você conhece, ou não necessariamente inspiradas em vocês, mas que ou procuraram vocês, ou que se conhece mesmo, que são interessantes para as pessoas saberem da existência. Até para mim, porque realmente são pouquíssimas. Perfeito, né? O pessoal do Sempre Fé, né? Super amigo nosso, e na estruturação eles se apoiaram muito na nossa experiência, né? Até porque a gente está do lado, então assim, era muito fácil conversar, né? O pessoal da Unicamp, né? Do Fundo Patrimonial Unicamp, o pessoal da Federal do Rio Grande do Sul, do Fundo Amanhã, e diversas outras, né, instituições acabam, né, de uma certa forma, né, conversando conosco, né, para a gente trocar experiências, né, e a nossa posição também é uma posição de aprendizado constante, Marcelo. Então, o que a gente tem, né, o que deu certo para a gente na época não significa que vai dar certo no momento de hoje, né, vamos lembrar que foi há mais de 10 anos atrás, ou seja, muita coisa mudou. Então, a gente está numa posição de aprendizado constante, porque os desafios que os outros estão tendo agora, né, podem ser desafios que a gente possa enfrentar daqui a um tempo também. Então, a gente está num aprendizado super constante, e é aquilo que eu falei, né, é uma troca de experiência, não é uma transferência de experiência, é uma troca de experiência, né, para a gente entender também, né, o que eles estão vendo de realidade, de dificuldade, entender também, né, que cada fundo, cada associação, né, vai ter um ponto forte e um ponto de desafio maior, né? O que nos ajudou bastante foi entender muito bem, né, onde estava a nossa fortaleza e onde estavam os nossos maiores desafios. A gente pôde, então, conciliar, né, uma estratégia que fosse se adequar, né, a essa realidade. Eu acho que, eu sei que eu estou falando de uma maneira muito geral, né? É lógico que se você tem uma receita, né, é mais fácil, né, seguir a receita, mas o ponto que eu falo é que não tem fórmula mágica, né? Tanto é que quando a gente começou era tudo mato alto, a gente não tinha referência, né? E você tem uma vantagem e uma desvantagem quando você faz algo que é inédito, né? A vantagem é assim, né? Poxa, se der errado, ninguém vai te julgar, né? Porque não tem referência, né? Por outro lado, é super difícil, porque você tem que criar tudo, né? Então, eu acho que foi um desafio interessante, né? E felizmente foi um desafio que deu sucesso e que acaba virando um movimento interessante, né, para o Brasil. Legal. Bom, Mauro, prazer em falar contigo. Eu aprendi muito, tive várias coisas que eu não sabia de vocês, estão super contentes de ter aprendido. Eu acho que, enfim, teria muito para se falar também, e provavelmente a partir de agora também, isso agora indo para o nosso canal lá no YouTube, mais gente vai também procurar um pouco vocês. Eu queria, enfim, se você quer dar as últimas palavras aí na entrevista para se despedir, e aí na sequência a gente fecha aqui também. Fica à vontade, fala o que você achar que está faltando ou o que você quiser falar. Maravilha. Bom, primeiro eu queria fazer um pedido singelo, né, para que façam, né, uma Marcelo? Acho que temos um erro de conexão aqui, mas continuando, né, quero fazer um pedido singelo, então, para que vocês acreditem, né, no impacto, né, que a doação pode ter na mudança da educação do país, que façam uma doação, né, não precisa ser para amigos da Poli, pode ser também para outros fundos, mas que acreditem, né, nesse poder. Oi, Marcelo. Caiu aqui, o computador deixou de funcionar, gente. Peço desculpas, bem na hora que você ia falar. Fale, não sei se você falou ou não, mas enfim, desculpa. Eu não entendi o que aconteceu nele até agora. Botei para carregar aqui, mas está inteiro. Vamos lá. Eu fiquei na dúvida também, né? Mas assim, o meu pedido é um pedido singelo, então, né? Que faça uma doação, pode ser para o fundo Amigos da Poli, pode ser para um outro fundo,
pode ser para alguma outra instituição, né, que vocês tenham aí uma afinidade, né, mas que acreditem no poder de impacto, né, tanto dos fundos patrimoniais como das organizações sem fins lucrativos. Eu acho que a doação ainda é uma cultura muito pouco difundida aqui no Brasil, sendo que acaba sendo um motor de impacto muito grande em outros países desenvolvidos. Então, a gente precisa repensar e pensar com carinho, né, nesse veículo. Ótimo. Excelente final, ou seja, pedir para doar é uma primeira entrevistada que fala isso, gostei muito, Mauro, achei um bom final, um bom término de fala. Para vocês, enfim, queria agradecer mais uma vez quem está nos assistindo ao vivo, obrigado por estar assistindo ao vivo, quem pôde fazer perguntas, tiver essa oportunidade, quem vai nos assistir depois gravado no canal lá YouTube nosso da Certificadora. Toda terça a gente tem, então, esse encontro, sempre com gestores de terceiro setor, os melhores gestores que eu digo, porque efetivamente estão vinculados ou melhores ONGs ou Selo Doar, ou ambos. Então, mais uma vez, te agradeço, Mauro, e nos encontramos, então, por aí, em algum outro momento, algum evento do terceiro setor, ou então, na próxima terça, em outras entrevistas que virão. Valeu, até mais. Maravilha, Marcelo. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.